fazer a mesma leitura que fizemos terça-feira passada, em Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. A nossa reflexão continua em Atos 2, 42 e 43, mas vamos direto ao texto que nós vamos trabalhar um pouco esta noite, para a nossa compreensão. Eu comecei a falar aqui semana passada sobre os segredos da oração atendida. Os segredos da oração atendida. Em Atos 2, 42 e 43, nós estamos falando sobre a igreja do avivamento. O texto lá de Atos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e prodígios, ou muitos prodígios e sinais, se fazia por intermédio dos apóstolos. Nós já falamos sobre a doutrina dos apóstolos, já falamos sobre a comunhão, já falamos sobre o partir do pão e já falamos estamos falando sobre as orações. Depois nós vamos falar um pouco sobre o sentido bíblico da palavra temor. O que era o temor na prática da igreja primitiva, e então experimentaremos o que significa sinais e milagres como testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede tem o quê? Aquele que pede, só mais uma vez, aquele que pede, e o que busca, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Diga comigo: Senhor, fala comigo e me ensina sobre oração. Amém. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Segredos da oração atendida. Eu não posso negar para os irmãos que pregar sobre oração é muito mais fácil do que orar. Falar sobre oração é mais fácil do que prostrar-se para orar e desenvolver uma vida disciplinada de oração. A oração desafia a nossa alma. A oração desafia o nosso corpo. Você sabia que orar cansa? E cansa muito? Que a oração gera um desgaste físico e emocional intenso, para não falar do embate espiritual que envolve o ambiente da oração. E se formos honestos com a nossa própria natureza, sem fingir uma falsa espiritualidade, a nossa natureza humana, carnal e pecaminosa, não quer orar. Humanamente falando, nós não gostamos de orar. A carne não se sente atraída pela oração. Nós gostamos das coisas que acontecem de maneira mais simples. Orar desafia, aliás, orar inclusive contraria a minha vontade. Quando eu oro, eu aprendo que existe uma grande probabilidade de que
aquilo que eu estou pedindo a Deus não coincida com aquilo que Ele tem reservado para mim. E a oração vai me ensinar isto. Eu disse aqui semana passada para os irmãos, e eu tenho aí 40 minutos para ministrar, para terminarmos no horário pretendido. Eu disse aqui semana passada para os irmãos que o apóstolo Tiago, escrevendo sobre a oração, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E eu já participei de algum evento em que alguém estava querendo ensinar o auditório a orar, como fazer a oração certa, bonitinha, bem feita. Na verdade, quando o Tiago diz que nós não recebemos porque pedimos mal, Tiago não está falando da organização didática da nossa oração. Tiago está falando do propósito. Ele diz assim: pedis para gastardes com os vossos próprios deleites. Na linguagem de Tiago, pedir mal é aquela oração que só serve para a minha própria vaidade. Não vai abençoar a vida de ninguém mais. Então, uma pergunta que eu faço: aquilo que você está pedindo a Deus, quando você receber, servirá de bênção para mais alguém? Ou é só para satisfazer a minha própria vaidade? Tiago diz que pedir mal é limitar a oração a mim. Ela só vai atender a mim mesmo. Eu disse aos irmãos aqui semana passada também, que em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7, os verbos pedir, buscar e bater estão conjugados na gramática da língua grega no gerúndio ou no presente linear. No grego não há gerúndio, o correspondente seria o presente linear, que indica um ato contínuo, ação continuada. De modo que Jesus está dizendo assim: pedindo, dá-se-vos-á; buscando, encontrareis; batendo, abrir-se-lhe-á. Ele está falando de alguém que sabe tanto o que quer, que continua pedindo, porque está focado, está voltado a alcançar a bênção proveniente de Deus. Às vezes nós oramos sobre algo uma vez e nos chateamos porque não veio, porque a resposta não chegou e paramos de orar. E uma das orientações bíblicas sobre a oração é a perseverança. Paulo chega a dizer aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, perseverai em oração. Aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo 18, Paulo diz: orando em todo o tempo. Então, a oração deve ser maestrada pela perseverança. Agora, na semana passada eu falei aqui sobre 4 segredos da oração atendida e hoje eu continuo. O primeiro que eu falei foi arrependimento e confissão. Não é possível chegar à presença de Deus sem reconhecer que somos pecadores, nos arrependendo dos nossos pecados e confessando a Ele as nossas transgressões, com a disposição de viver mudança, contrição.
O segundo segredo da oração atendida, que eu falei aqui na terça-feira passada, foi: ore ao Pai, em nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave que abre porta para o nosso acesso a Deus. Não importa quão espirituais nós sejamos, não importa quão poderosos nós sejamos, sem o nome de Jesus não alcançamos, não temos acesso a Deus. Pedro diz em Atos 4:12, que nem em cima no céu, nem embaixo na terra, há outro nome pelo qual possamos ser salvos. O terceiro segredo da oração atendida, que falei aqui semana passada, foi: resolva o que você deseja receber da parte de Deus. Defina em sua alma o que o seu coração deseja. Não brinque com a sua oração. Tem alguém do seu lado? Se tiver, fala com essa pessoa: não brinque com a sua oração. Não brinque com a sua oração, porque oração é um ato sério, altamente espiritual. E eu preciso, irmão, que você entenda que nós não estamos orando apenas quando ajoelhamos e fechamos os olhos. Quem já orou dentro do ônibus? Levanta a mão. Ao volante no trânsito, com o carro quebrado na estrada. Dentro do avião, dentro do trem. Dentro do avião eu já fiz cada voto que vocês não fazem ideia. Eu entrei num avião uns anos atrás, lá no norte do Pará. Não vou dizer a cidade onde eu embarquei, nem para onde eu ia, porque o que eu vou contar é muito comprometedor. E quando eu entrei no avião com o pastor, era um aviãozinho pequeno que cabia, parece que 8 passageiros, e deviam ter 14. E detalhe, eles chamavam o avião de barriga de aluguel. E eu perguntei: por que barriga de aluguel? E aí o cara veio me explicar. Eles soldaram, armengaram um bagageiro na barriga do avião para colocar bagagem. E na parte de trás, onde nós estávamos, tinha uns galões de querosene levando para o garimpo. E a banda de um porco, enrolada num plástico, que também estava indo para o garimpo, dentro do avião. Aí eu falei com o pastor que estava comigo, eu disse: pastor, aqui é a mão de Deus embaixo e o sangue de Jesus em cima. Ele falou assim: por que, pastor Josué? Porque, irmão, para não cair aqui, só Deus. E eu perguntei para o piloto: meu amigo, esse troço não cai aqui todo dia, não? Ele: não, já tem um tempinho que não cai nenhum. Eu falei: quanto tempo? Ele disse: umas 3 semanas. Se vão 3 semanas eu posso ser o premiado, né? Já tem tempo demais. Fiz voto nessa viagem, porque o avião vai assim, bonitinho, de repente ele faz assim, e despenca a nuvem abaixo. Enquanto ele vai descendo, você faz 200 votos. E aí cuida para quando pisar no chão, cumprir logo, porque tem que voltar. Tá? Então, a oração não se resume ao momento do joelho. Você ora em pé, sentado, deitado. Na verdade, a vida do cristão deveria ser uma vida de experiência de oração. Então, decida o que você quer e leve a sério a sua oração. Quarto lugar, e eu falei aqui, leia as Escrituras que confirmam aquilo que você pede a Deus. Até para orar, nós precisamos conhecer a Bíblia, orar citando a palavra de Deus. Por quê? Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, quinto lugar, o quinto segredo da oração atendida: enquanto ora,
Aliás, o quarto eu falei aqui, creia que receberá fé. E o quinto, enquanto ora, ministre a Deus o louvor. Primeiro, segundo, terceiro e quarto eu falei aqui semana passada. Eu quero só dar sequência para concluir. Enquanto ora, ministre a Deus o louvor. Permeie, recheie, premie a sua oração com louvor. A palavra louvar literalmente é oferecer presentes, oferecer dádivas. Quem louva está presenteando a Deus com as suas dádivas, com a sua gratidão, com a sua celebração. Salomão diz que o presente abre o caminho de quem o dá. Quando nós aprendemos a encher a nossa oração de louvor, nós atraímos o coração de Deus para perto de nós. Eu já disse aqui, e eu não sei até que ponto os ministros de louvor pensam nisto, e não sei até que ponto os pastores pensam nisto, mas o louvor no início do culto não é uma forma de ganhar tempo para esperar a igreja chegar, para então acontecer a pregação. Louvor é um convite a Deus para vir falar conosco. O profeta, quando queria consultar ao Senhor, chamava o tangedor, e o tangedor tocava, enquanto o profeta consultava o Senhor para obter resposta. O nosso problema é que nós desaprendemos a louvar. Nós cantamos bem, nós tocamos bem, mas o louvor vai além de tocar e de cantar, porque louvar é expressão da alma que se rende ao seu Criador. A nossa oração deve ser conduzida com louvor. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo, orientando, admoestando a igreja de Filipos, escreve e diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração, com súplicas e ações de graças. Louvor. Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor e em seus átrios com ações de graças. O louvor não se resume ao momento que o ministério do cântico está ministrando. Nós temos uma expressão aqui no Brasil que ela é extremamente equivocada. Vamos para o momento do louvor. Gente, a vida do cristão não pode ter momentos de louvor. A nossa vida é um louvor, e nós louvamos de diversas maneiras e expressamos o louvor de todas as formas, porque Deus é digno de ser louvado, adorado e engrandecido. Alguns anos atrás eu preguei numa igreja em Salvador, num bairro chamado Capelinha. E enquanto o culto se desenrolava, o tradicional culto da Assembleia de Deus, coral canta, grupo de senhoras canta,
grupo de homens cantam, grupo de adolescentes, grupo de jovens, grupo de crianças, um mistério. Só que eu observei que tinha um rapaz que cantava em todos os grupos. Se era o grupo de senhoras, ele estava lá do lado. E ele é pequenininho, ou era pequenininho. E ele encostava no grupo de irmãs, e ele ficava mexendo a boca de maneira descoordenada e balançando o corpo assim. Quando os homens foram cantar, ele estava lá. O coral foi cantar, ele estava lá. E quando as crianças foram cantar, ele até abaixou um pouquinho para ficar da altura das crianças e estava lá. E eu falei com o pastor, que interessante, aquele rapaz está em todos os grupos. E o pastor me disse, aquele rapaz é mudo, é surdo e tem um problema mental, mas ele participa de todos os cultos, não perde um matutino, está em todos os círculos de oração, participa dos ensaios e canta em todos os grupos da igreja. Ele não fala, ele nem ouve. E ele tem algum tipo de necessidade especial que o torna carente de uma atenção especial. Mas nem por isso ele deixa de ministrar a Deus o louvor. Então eu vou fazer uma pergunta. Não precisa responder, é claro. Você louva? Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz assim: ofereçamos, pois, a Deus sacrifícios de louvor. Os nossos atos precisam expressar a Deus adoração, glorificação, louvor. A igreja se reúne para celebrar com louvores, aplausos, vibração, porque reconhece a dignidade de Deus em ser louvado e enaltecido. Então, enquanto ora, louve. Josué capítulo 6, versículo 20, Josué é orientado a derribar as muralhas de Jericó sem puxar a espada, sem usar catapultas, sem atacar, apenas louvando. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, tem um episódio muito interessante. Jeosafá é o rei de Judá. E toda a história de Jeosafá revela que ele é um homem temente a Deus. De repente, Jeosafá recebe um aviso: 5 reis. Quantos? 5. 5 nações formaram uma confederação e vieram contra Jeosafá e contra Judá. E o texto diz claramente que Jeosafá teve medo. E quando ele teve medo, ele foi orar ao Senhor, e ele diz ao Senhor: lembra-te do pacto que fizestes com Abraão, teu amigo. Enquanto Jeosafá ora, o Espírito de Deus levanta um profeta e dá a Jeosafá uma orientação. Que orientação? O Senhor diz ao rei: coloca os levitas para tocar os seus instrumentos e chama o coral para cantar com os levitas. Querido, é uma guerra, não uma festa de aniversário. É uma guerra, não um cerimonial. Mas o Senhor diz a Josafá: os homens armados ficam atrás do coral, com as espadas e com as lanças. Depois do coral, na frente, os louvadores. E a Bíblia diz que o coral estava organizado e a orquestra estava preparada. Daí a pouco o coral começa a cantar e a orquestra começa a tocar. E o refrão do louvor era: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre.
Não sei se seria o Salmo 136, o louvor daquele dia de guerra. Louvai ao Senhor, louvai ao Deus dos deuses, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E eles vão louvando. E a Bíblia diz que enquanto eles louvam, o Senhor abriu emboscadas contra eles no deserto. A terra começou a abrir, virou areia movediça. Os inimigos de Judá começaram a ser engolidos pela própria terra, enquanto o coral cantava e a orquestra tocava. Aprende isso: em tempo de batalha não murmura, em tempo de batalha não reclama, em tempo de guerra não fala mal, em tempo de guerra louva, 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 porque o louvor chega ao céu e move o braço de Deus. Aleluia. Então, o segredo da oração atendida é louve. Não pense que a oração se resume a pedir. Oração é expressão de louvor. Diga amém. Se tiver alguém perto aí, provoca assim e fala com ele: louva. Penúltimo lugar, o sétimo segredo da oração atendida é: perdoe enquanto você ora. Diga comigo: perdoe. Fala com vontade: perdoe enquanto você ora. Agora bota o dedo assim, você faz assim: perdoo enquanto oro. É muito interessante falar sobre perdão, porque para algumas pessoas perdão é algo mágico. E não é. Mas não posso lhe negar que perdão é uma chave que te dá acesso a alguns privilégios que só goza quem perdoa. O Senhor Jesus chegou a dizer assim: se vieres ao teu altar trazer a tua oferta e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai ao teu irmão e te reconcilia com ele. Marcos 11, 25. Na oração dominical, quando Jesus nos ensina a oração mais conhecida de todos os tempos, ele diz assim: perdoa as nossas fraquezas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Toda oração carregada de amargura é venenosa. Quando o indivíduo vai orar, mas não gera na sua alma disposição de perdoar, ele está desconsiderando, desvalorizando, sublimando o próprio perdão de Deus que lhe fora conferido. Jesus diz: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Como orar sem a disposição de liberar quem te feriu? Carregado de azedume, apodrecendo em si mesmo, adoecendo por não reconhecer a necessidade de perdoar. Ninguém me diga que perdoar é simples, até porque existem dois atos do perdão. Existe o processo do perdão e o processo da cura.
O perdão é uma decisão. A cura é um processo. É como ir ao médico. Chegando lá, o médico, depois de exames, diagnosticando um mal, vai dizer: esse é o problema e esse é o tratamento. O fato de diagnosticar o problema e saber qual é o tratamento não cura, só revela o problema. Decidir perdoar é identificar o problema. A cura é acompanhar o tratamento para que haja a recuperação. E existem muitas pessoas que não estão dispostas a perdoar, porque elas não entendem que o perdão beneficia mais a quem perdoa do que a quem o recebe. Perdoar é tão terapêutico que Jesus diz: se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Como, pastor? Isso é humilhação, isso é covardia, isso é fraqueza de personalidade. Não, está comprovado que oferecer a outra face é muito mais agressivo do que devolver o tapa. Porque quando você devolve o tapa, você aciona a lei da compensação. Eu bati, mas também apanhei, então estamos quites. Mas quando você não devolve o tapa, a consciência de quem bateu, por mais gélida que seja, vai ser incomodada. Porque quando você não reage, você acende brasas acesas sobre a cabeça de quem agrediu. Eu posso dormir com a ferida que você me causou. Eu quero ver você dormir com a espada manchada com o meu sangue. Por quê? Porque o Deus do perdão, o Deus da graça, o Deus do amor, não permite que tenha paz de consciência aquele que deliberadamente feriu ao seu irmão e não se retratou pelo ato. Então, se você quer que a sua oração seja ouvida, perdoe enquanto ora. Pode dizer: Jesus, eu não quero perdoar fulano, eu tenho raiva dele. Na verdade, Senhor, eu queria puxar a língua. Pode dizer, Jesus sabe. Mas a tua palavra diz que eu devo perdoar, e por obediência à tua palavra, eu tomo essa decisão. Agora, opera o perdão em mim. Gera esse perdão em mim, me cura da ferida que me foi causada. Não guarde a mágoa, porque ela te mata aos poucos e bloqueia a tua liberdade no relacionamento com Deus. Alguém aqui diz amém? Quem é marido, levanta a mão. Olha que coisa interessante. A Bíblia chega a dizer que os maridos, quando ferem a esposa, têm a sua oração impedida. Sua mulher tem uma moral com Deus, irmão, que você não faz ideia, e você não sabia. A Bíblia diz que nós devemos tratá-las bem, não asperamente, para que não sejam impedidas as nossas orações. Então, a esposa que estiver do lado do marido, fala com ele assim: me trate bem, tá, mozinho? Me trate bem, tá, neném? Perdoe enquanto você ora. Já vou terminar e quero orar contigo. Deixa eu te dizer mais duas coisas do segredo de uma oração respondida. Dependa do Espírito Santo na sua oração. Dependa do Espírito Santo na sua oração. Deixe o Espírito guiar a sua oração. Por quê? Romanos 8:26. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas Ele, o Espírito Santo, que
sonda os corações. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, diz Paulo, com gemidos inexprimíveis. Qual é o propósito do Espírito na nossa oração? Sondar a oração do coração. Eu disse aqui semana passada, vou repetir: a oração que chega ao céu não é a oração que sai dos lábios, é a oração que sai do coração. Os lábios podem dizer uma coisa e o coração falar outra. Outro dia eu ouvi uma mãe forçando o seu pequenino de 5 anos pedir perdão para um coleguinha porque eles brigaram, e ela: pede perdão, senão eu te dou uma surra. E o menino começou a chorar lá: pede perdão, eu vou lhe bater. E eu interferi, disse: me dê licença, a senhora me permite? Se ele pedir perdão no formato que a senhora está querendo, não é um pedido de perdão. A senhora está humilhando ele diante do colega. Ele já está se sentindo ofendido porque o colega o agrediu, e agora minha mãe está me humilhando, fazendo eu pedir perdão na raça. Não funciona assim. Dê um tempo, deixa ele desarmar. O coração das crianças é pleno, puro. Questão de minutos ele estará completamente desarmado e não lembrará mais da briga, e estarão se abraçando. Dê folga. Irmão, foi rápido, questão de 5 minutos. Eles estavam trocando brinquedos, abraçando um ao outro. Pupa, desculpa, porque eu te bati, porque eu te feri. Eles não têm dificuldade de pedir perdão. Presta atenção: quando eu e você entendemos que o Espírito de Deus é quem guia a nossa oração, nada precisa ser na força. Ele opera em nós a liberação necessária para que a nossa alma flua em Deus. Ele conhece o nosso coração e sabe o que é que nós estamos pedindo aqui. E diz a Bíblia, Paulo diz: é Ele que, segundo Deus. O que significa segundo Deus? É o Espírito Santo que, segundo a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus, intercede por nós. Para quê? Para que a nossa vontade seja feita? Não. Conhecendo a vontade de Deus, intercede por nós para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Por isso que quando Paulo está dando uma aula sobre línguas estranhas, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, ele diz assim: quando eu oro com a minha linguagem articular, o meu intelecto ora, mas quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Então orar em línguas é orar pelo Espírito, é deixar que o Espírito em mim ore por mim, levando a minha oração a Deus no formato que atende à vontade e o propósito de Deus. Dependa do Espírito Santo para orar, porque tem coisas que você está pedindo que não serão boas para ti lá na frente. E o Espírito Santo, diz o texto, que prescruta os corações, que conhece o que está aí dentro, e que é Deus e conhece o futuro, porque é onisciente. Conduz a tua oração de modo que a resposta seja bênção para a tua vida, não apenas agora, mas no futuro, porque esse é o plano de Deus comigo e com você. Quem diz amém? E para a gente concluir e orar, o segredo da oração atendida: aceite a vontade de Deus enquanto ora. Submeta a sua oração ao propósito divino. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 19. João diz assim: e isto sabemos,
1 João 5,14. E isso sabemos, que aquilo que lhe pedimos, Ele nos atenderá, se pedirmos segundo a sua vontade. Tem coisa que nós julgamos boas, mas que o Senhor não quer para nós, porque nós temos uma percepção rasa do seu propósito. Jesus diz em Lucas 22:42 assim: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Seja honesto comigo. Às vezes a gente está dizendo para Deus: faz a tua vontade, mas no íntimo a gente está dizendo assim: faz a tua vontade, mas que a tua vontade seja a minha vontade. Seja sincero, de vez em quando a gente não está tentando colocar Deus assim nesse: Senhor, faz a tua vontade, Senhor, mas dá um jeito para que a tua vontade seja parecida com a minha. Nós precisamos compreender que orar segundo a vontade de Deus é depender completamente do seu comando. É saber que o que Ele faz é bom, ainda que a gente não entenda. É óbvio que há fatos que nós não temos capacidades quaisquer de entender agora. Um dia Jesus disse aos discípulos: o que eu faço agora, vocês não entenderão, mas quando vier o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece, Ele vos fará saber todas as coisas. Vai chegar o momento, presta atenção nisso, vai chegar o momento que o Espírito Santo vai te dar o discernimento daquilo que você não entendeu. Ele vai te dar o discernimento, porque Deus não é Deus de confusão. Ele não deixa o seu povo confundido. No momento certo Ele trará a compreensão do propósito. Mas o convite agora é orar segundo a vontade de Deus, para alcançar a resposta da oração, porque o Senhor tem prazer em responder o seu povo. O Senhor tem prazer em responder os seus servos. O Senhor tem prazer em responder os seus filhos. Ore, ore. E eu vou lhe dar uma palavra final. Estabeleça na sua vida a partir de hoje o hábito da oração. Separe um momento seu, você e Deus, seu momento. Se possível estabelecer um momento específico, faça disso uma disciplina. E tenha um momento de oração. Você vai perceber que orar te faz crescer. E o incrível é que quanto mais a oração te faz crescer, menos crescido você se sente. Por quê? Porque a oração te promove, mas não te deixa orgulhoso. A oração te promove, mas impede que você se torne arrogante. Quem conhece a Deus não consegue erguer o pescoço acima do mérito do outro, porque quem conhece a Deus sabe que Ele é o único, grande, soberano, perfeito pelos séculos dos séculos. Fica de pé, por favor, quem puder. Pode ficar em pé aplaudindo ao Senhor. Pode ficar em pé aplaudindo ao Senhor. Hoje à noite, separe um momento seu com Deus. E eu não vou abusar. Faça disso 5 minutos. Se você não tem o hábito de orar regularmente, estabeleça 5 minutos por dia. Se você tem o hábito regular de orar diariamente, não faça menos do que já faz. E entre na presença de Deus dizendo a Ele: eu aceito o teu propósito, eu aceito a tua vontade,
É incrível como quando tudo que está acontecendo atende todos os seus planos, e você diz, Deus está nisso, e de repente Deus diz assim, estou não. Eu já disse aqui para os irmãos, de uma certa feita, que eu recebi um convite para pastorear uma linda igreja nos Estados Unidos, Miami. A Flórida já é uma porção do paraíso na terra. Miami, é uma delícia. E quando o pessoal diz assim, pastor, olha, você vai receber X, carro Y, cobertura de saúde, moradia, olha a casa que é a casa da igreja que o pastor mora. Na minha mente eu disse assim, Deus está nesse negócio. Meu irmão, tem coisas que Deus poderia até falar comigo tão rápido quanto Ele falou naquele dia, que tem coisa que eu estou perguntando a Deus há um tempão e Ele não disse nada ainda, mas naquele dia eu falei assim, é de Deus, e Deus falou comigo na hora, não tenho nada a ver com isso. Falei, Senhor, faz a conta direita. E o Senhor disse, não tenho nada a ver com isso. Arrume a mala e vá embora. Mas ainda que tudo pareça pleno, lindo, paradisíaco, se Deus te disse não teme. Se for deserto, só tem pedra, e o Senhor disser, é aqui, cave, que da rocha Ele extrai água. Aceite a vontade de Deus. Aprenda a ouvir Deus falar no teu interior. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer se manifestar a você. Então ore comigo agora. E nesta oração diga para Deus, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Diga isso, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Senhor, aplica a tua palavra no coração do teu povo. Desperta no teu povo a paixão. Pai, eu te peço, desperta nesta igreja o desejo de orar. Desperta nesta igreja o anseio pela oração. Que o teu povo seja movido a buscar a tua face. Eu te rogo, Senhor, e que a tua vontade seja cumprida na nossa vida, para a tua glória, em nome de Jesus.